O Ministério da Defesa emitiu uma nota sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a tentativa de golpe de Estado aqui no país. Quem traz as informações direto de Brasília é Luciana Verdolim, o que diz a pasta comandada pelo ministro José Múcio. Bem-vinda, Luciana. Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, logo cedo o Ministério da Defesa divulgou uma nota deixando bem claro que era preciso diferenciar, era preciso separar as condutas individuais das condutas das Forças Armadas. Foi o José Múcio ontem, lá no Ministério das Relações Exteriores, no Palácio do Itamaraty, inclusive, que avisou o presidente Lula que a denúncia tinha sido encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem um destaque da nota que diz o seguinte: a denúncia da Procuradoria-Geral da República é importante para distinguir as condutas individuais e a das Forças Armadas. A avaliação do ministro José Múcio é de que a apresentação da denúncia é mais um passo para se buscar a responsabilização correta, livrando as instituições militares de suspeições equivocadas. Na semana passada, o ministro fez questão de sair em defesa dos militares. Lembrou que a atuação, a resistência de parte do comando militar às ideias que haviam sido colocadas, dessa suposta tentativa de golpe, é que evitou realmente que o golpe tivesse sucesso no país. Por isso, o ministro disse que, ao invés de criticar as Forças Armadas, deviam ter um agradecimento por parte da população. Luciana, e o presidente da República se manifestou? Qual foi a manifestação do presidente? Olha, o presidente foi questionado hoje, teve uma agenda aqui no Palácio Planalto, o presidente foi questionado, sobre o posicionamento do governo. Ele evitou entrar no mérito da questão, mas fez questão de ressaltar que é super importante que todas as pessoas tenham direito de defesa. A gente tem a declaração do presidente Lula. Eu não vou comentar um processo que está na justiça. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. A avaliação aqui do governo, a orientação, melhor dizendo, é para que todos os ministros evitem maiores comentários, deixando bem claro que essa é uma atribuição, de decidir, de julgar do Supremo Tribunal Federal e que não cabe ao Executivo interferir ou mesmo questionar ou comentar qualquer denúncia. Bom, Luciana Verdolim, trazendo a palavra do presidente da República, bom trabalho para você e ainda girando os nossos repórteres e, claro, as repercussões. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e também o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, comentaram a denúncia da PGR. Repórter Misael Manetti agora chegando ao Jornal Jovem Pan, trazendo as últimas informações, os últimos detalhes. Os dois acabaram se manifestando, também foram provocados para falar sobre esse assunto. Bem-vindo, Misael, bom trabalho. Sim, começamos com a declaração de Tarcísio de Freitas. Primeiro, boa noite a você, Thiago, e a todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, usou a Rede X para defender o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, em relação a essas acusações na PGR. O que o governador escreveu? Ele disse que Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil e que o ex-presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado democrático de direito.
Por fim, ele ainda diz: estamos juntos, presidente. Ele usa essa expressão, ou seja, ele sai aí em defesa de Bolsonaro e vai contra também essa acusação de uma possível tentativa de golpe. Vale lembrar que Tarcísio de Freitas, ele foi ministro da gestão Bolsonaro, ministro de infraestrutura, ali em 2019, e ele também é apontado aí como um líder de direita, né, para concorrer às eleições para a presidência da República. Em relação ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, ele foi provocado sobre o assunto hoje de manhã, durante uma coletiva de imprensa, e ele também saiu em defesa do ex-presidente da República. Acompanhe. Eu, sinceramente, não acredito que o presidente Bolsonaro tenha feito algo desse tipo, mas, obviamente, não conheço os autos em detalhe, né, só que a gente tem visto pela imprensa, vai poder se defender, mas não vejo realmente nenhuma falta de comprometimento do presidente Bolsonaro, que foi deputado eleito por muitos anos, foi presidente eleito, né? Não vejo por parte dele falta de compromisso com a democracia. Portanto, duas lideranças importantes, Tarcísio de Freitas à frente do governo estadual e Ricardo Nunes à frente aí do governo municipal, defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tiago. Israel Manetti falando sobre as lideranças aqui de São Paulo. Até mais tarde, bom trabalho. Mais um giro com os nossos comentaristas Dora Kramer, Cristiano Vilela. Ô Dora, temos, claro, a repercussão aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas fazendo a defesa de Jair Bolsonaro, o prefeito também defendendo, mas com um pouco mais de cautela. Agora, a fala do presidente Lula que chama a atenção de não querer politizar essa história, esse debate. Dora. Você vê que está todo mundo, quando eu falei de atordoamento, na verdade, eu queria dizer que está todo mundo assim, sem saber o que fazer. Achei a manifestação do presidente da República absolutamente correta. Protocolar, falou ali, só deu alguma escorregada, isso não é um indiciamento, já é uma denúncia, e quem tem que provar não é a acusação, né? Não é quem é acusado. Mas, fora isso, foi uma declaração muito bem formatada. Quanto às declarações do governador e do prefeito de São Paulo, também são declarações que eles não podem dizer o contrário, porque, como acabou de dizer na nossa entrevista o professor Gustavo Sampaio, a denúncia entra de um jeito no Supremo Tribunal Federal, mas pode ser que ela seja de outra maneira, que no transcurso do processo, se for transformado mesmo em processo, haverá novas provas, enfim. Ele colocou isso muito claro. Isso pode dar um outro resultado. Então, não cabe a quem é contra ou a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro sair da sua posição tradicional nesse momento. Então, todo mundo fica falando assim, uma coisa que, se a gente olhar bem, espremer, não é nada diferente do que estavam falando até agora, mas do ponto de vista, há rituais, protocolos, formalidades que devem ser cumpridas. E eu acho que aí, presidente, prefeito e governador cumpriram perfeitamente. Cumpriram, Vilela? Eu vejo que sim, cumpriram perfeitamente. As três autoridades que foram entrevistadas, que manifestaram a sua posição nesse sentido, de uma forma muito protocolar. E aí você vê que talvez essa denúncia, que nesse primeiro momento ela não teve ali uma força tão grande no sentido de fazer com que virasse opiniões, com que mudasse opiniões. Você vê mais claramente com que os dois lados, cada um fazendo o seu discurso que seria habitual, o centro sem demonstrar claramente uma posição para um lado ou para o outro lado, e talvez na sociedade uma certa sensação de déjà vu, talvez ninguém vendo como um elemento tão novo. Os outros episódios, né, talvez quando já teve, num primeiro momento, o relatório da Polícia Federal, outras medidas, como a delação de Mauro Cid também, que foi amplamente divulgada, enfim, talvez esses outros episódios já tivessem levado as pessoas que poderiam ser influenciadas pela opinião pública, da opinião pública, a tomar a sua posição. E agora, talvez, como a Dora colocou já no início, talvez o momento para efetivamente mexer um pouco mais com a opinião seja justamente no transcurso do julgamento, onde esse tema será tratado de uma forma mais definitiva.